do cenário. Você não vai ficar do meu lado? Eu fico aqui, ó. Tenham todos uma excelente aula. Eu vou tá aqui do lado. Vou tá aqui. Leve sua cadeirinha. Eu vou levar. Vou deixar. Ah, vocês estão ouvindo bem? Eu não sei se o microfone tá meio configurado, que a gente tava gravando umas aulas. Vocês estão conseguindo ouvir bem? O som tá baixo? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Beleza, então. Vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre a inteligência humana, como é que a gente aprende as coisas, como que a gente entende, como que isso funciona. Mas eu preciso começar falando de um pressuposto, porque eu não sei se todos aqui estão acostumados com os termos. Mas eu preciso começar falando que nada disso saiu da minha cabeça, absolutamente nada. Tudo eu aprendi com principalmente 4 professores. O primeiro é o Sérgio Rezende, o segundo, Danilo Gustavo, terceiro, Alexandre Gomes, mas o Alexandre Gomes não existe na internet, ele é aqui da cidade e só a gente tem a sorte de ter aula com ele. Ele é a pessoa mais low profile do mundo. Eu acho que se pedir para ele gravar uma story, ele desintegra, assim. E o Renato de Moraes, que foi meu professor de Física Aristotélica na Academia Atlântico. Foi o único contato que eu tive com ele, foi através das aulas da faculdade, mas bastante coisa de ato e potência, de introdução, de Física Aristotélica mesmo, que é a mesma coisa que Filosofia da Natureza. Eu aprendi muito com ele, os pressupostos, e eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. A aula vai ser toda baseada em anotações. Eu peguei vários cadernos aqui de várias épocas e comecei a olhar as anotações e ver o que eu podia passar para vocês. E eu não consegui fazer isso ainda, o dia hoje foi um pouco corrido, os outros dias também. Mas eu vou passar limpo essas anotações e juntar elas, porque eu sou péssima com caderno. Eu tenho, tipo, 10 folhas usadas em um, aí eu uso 20 folhas no outro e vai ficando um negócio todo bagunçado. Eu vou esquematizar tudo isso e mandar para vocês lá no grupo assim que eu conseguir. Mas eu queria partir essa exposição do conceito de ato e potência. Vocês estão familiarizados com a coisa, assim, só para eu saber? Eu imagino que não muito. As coisas, elas podem... as coisas que existem, elas podem existir em ato ou em potência. E a potência, isso depende da natureza. Então, vamos falar assim. Todas as coisas têm uma essência. Para que elas existam, é necessário que tenha uma essência. Então, Deus cria a essência e coloca a existência nessa essência que ele criou. E é assim que as coisas nascem, digamos assim. Então, nós temos a essência de ser humano. O cachorro tem essência de cachorro, a mesa tem essência de mesa. E as essências operam, ou seja, elas funcionam conforme uma natureza. Então, essência é o que a coisa é. E natureza é a forma como essa coisa funciona. E ela age conforme a natureza, que está de acordo também com a essência. Então, a gente pode dizer assim: o ato é aquilo que está acontecendo nesse momento. E a potência é tudo aquilo que, conforme a natureza, aquela essência tem a possibilidade de fazer. Então, nesse momento, eu estou em ato falando, mas eu estou em potência quieta, porque eu poderia estar em potência. Ficar em silêncio é conforme a minha natureza. Eu estou sentada, mas eu poderia estar de pé, correndo, dançando, porque todas essas coisas são conforme a minha natureza. Mas eu não poderia estar com asas voando, porque não é conforme a minha natureza voar. Eu precisaria de um avião para isso. Precisaria de algum equipamento, de alguma outra coisa. Então, as minhas potências são aquilo que estão de acordo com a minha natureza. E ato é aquilo que eu estou fazendo nesse momento. É a atualização de uma potência. Então, eu peguei uma potência que eu tinha e eu estou exercendo essa potência no momento. Então, essas basicamente são as possibilidades de ação de tudo que existe. Às vezes, talvez eu vá usar a palavra ente. Ente é aquilo que existe.
presidente é aquele que preside, ente é aquele que é. Então, é ente. A palavra é um pouco diferente, mas o significado não é muito difícil. Então, se a gente usar a palavra ente aqui em algum momento, aí significa ente é alguma coisa que existe, é alguma coisa que é. Então, pode ser uma cadeira, uma pessoa, é um ente. Então, é isso. As coisas mudam conforme as potências que elas têm, conforme a possibilidade de operação que está de acordo com a natureza, que está de acordo com a essência, com aquilo que a coisa é. E a filosofia, ela estuda o que a coisa é. A metafísica, principalmente, mas alguns outros ramos da filosofia estudam também a operação das coisas, mas normalmente a operação está mais sobre o aspecto das outras ciências, como a psicologia. Então a gente vai estudar hoje como o ser humano opera através da inteligência, porque a psicologia é uma ciência que estuda as potências da alma, digamos assim. Então todas as possibilidades que o ser humano tem enquanto alma. A medicina estuda isso enquanto corpo, enquanto matéria. Claro que também com as influências da alma, porque a alma anima o corpo, mas a psicologia dá essa ênfase na alma, ou ao menos deveria. A psicologia atomista, como nós estamos estudando, faz isso. Então, só dando uma pausa nesse assunto, só para vocês saberem o que é ato-potência. Então, a gente vai agora para o conceito de verdade. Alguém arrisca dizer o que é verdade? Uma pessoa. Não vale a resposta do Instagram de que é uma pessoa. Então, verdade é quando a verdade ela está entre a nossa mente e as coisas. Ela não reside na nossa mente exatamente, no sentido de que assim, olha, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. A verdade depende de uma característica das coisas. Mas a verdade, da forma como a gente usa essa palavra, ela é a conformidade da nossa mente com as coisas. Lembra que o Caio falou, não lembro se em qual das exposições, que o princípio de sanidade é a verdade. Então, o que isso significa? Isso significa que a mente da pessoa, que a alma dela, a psique, ela tá de acordo com as coisas como elas existem na realidade. Então, uma frase bonita para definir isso é a verdade, é a adequação da mente às coisas. Então, se eu tô olhando para essa garrafa e eu consigo descrever ela da forma como ela realmente é, eu entendo ela como ela é, eu estou na verdade. Mas se eu digo que a garrafa é azul, ela não é. Então não importa se a sua opinião é que a garrafa é azul, porque se for essa a sua opinião, você vai estar na mentira. Porque a garrafa é claramente prata, todos estão vendo ela prata. E se a gente investigar, a gente vai percebendo, a garrafa ela é sólida, ela é prata, ela tem uma delimitação, ela está aqui, ela não está lá do outro lado. Mas aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Um elefante rosa é verdade? Não, é verdadeiro? Você pode perguntar se é verdadeiro ou falso qualquer coisa. Não, ele não é verdadeiro. Tá. A resposta é não. Em minha defesa, eu sou daltônica. Então, o elefante rosa, ele não é verdadeiro. Mas você consegue imaginar um elefante rosa. O Igor deu até uma solução aqui. Ele falou, é só se você injetar tinta rosa na derme do elefante. Sim, se você pintar o elefante de rosa, ele ficará rosa e passará a ser verdadeiro. Mas então, como é que uma coisa que é falsa, ela pode vir a ser verdadeira? Isso fica meio esquisito, porque um elefante rosa não existe de fato.
Aí eu vou fazer uma outra pergunta. É possível que uma galinha nasça do ovo que ela mesma botou? Isso é verdadeiro? Eu vi com os meus olhos uma galinha que nasceu do ovo que ela mesma botou. Vocês acreditariam em mim? Mas se eu dissesse que eu vi um elefante rosa, vocês ficariam na dúvida. Como vocês ficaram quando eu perguntei se ele era real. Então, o elefante rosa, ele é falso, mas ele poderia não ser. Enquanto a galinha que nasceu do próprio ovo, ela é necessariamente falsa, ninguém hesita. Não tem como imaginar uma galinha. Você pode se esforçar muito, eu passei bastante tempo tentando imaginar uma galinha que nasceu do próprio ovo, e não dá. Simplesmente não dá, porque ela não pode ser causa e efeito da própria existência. Uma coisa não pode causar a própria existência, porque a existência precisa ser causada. É a mesma coisa que falar que sua mãe nasceu da barriga dela. Não tem como. Que o vazio é semelhante a falar que o mundo veio do nada, que todas as coisas vieram do nada, porque o nada não pode criar. Do nada, nada vem. Esse é um tipo de verdade e falsidade que é muito mais óbvio. E por que isso acontece? Porque uma coisa que não existe poderia existir, e a outra coisa que não existe, a gente pensa, não, isso não pode existir mesmo. Ninguém tem dúvida de que a galinha não pode nascer do próprio ovo. Se a pessoa jurasse que viu, você duvidaria. Você não ia aceitar um negócio desse, porque é uma ofensa à sua inteligência, à sua capacidade de pensar, uma proposição dessas. Isso acontece porque existem verdades que são contingentes e verdades que são necessárias. A verdade que é contingente é, mas poderia não ser. Igual, eu estou sentada aqui agora. Isso é verdade, mas eu poderia não estar. Essa é uma verdade contingente, ou seja, ela não é absoluta. É dessa forma, mas em algum momento pode não ser, algum dia pode não ter sido, e isso pode se alterar. Já a verdade necessária, ela é desse jeito e não tem como ser de outra forma. Como as verdades matemáticas. As verdades matemáticas são verdades necessárias. Toda vez que você fizer aquela conta, ela vai ser da mesma forma. Claro que quando você entende a matemática mesmo, não com os seus princípios. Tanto é que durante toda a história, basicamente, durante mais de 2000 anos, desde a filosofia ali pitagórica, um pouco antes até o medievo, eu acho que até bastante isso sobreviveu ao período da Renascença, que foi caótico. Mas isso eu acho que foi uma das coisas que sobreviveu, eu precisaria checar. A matemática era pressuposto para todos os outros estudos. A pessoa precisava conhecer as verdades matemáticas, que são as verdades necessárias. Porque isso ordena a nossa mente a pensar de uma forma a buscar os princípios das coisas. É muito mais difícil de você ser enganado quando você busca essas verdades necessárias. Só que nenhum de nós foi ensinado a pensar dessa forma, a procurar essas verdades, a buscar as causas, a buscar os princípios. Nossa educação não foi dessa forma. Quando a gente perguntava na escola, nossa, professor, mas por que eu tenho que estudar matemática? Para que eu vou usar isso na minha vida? Ele falava, você precisa porque você tem que passar na prova e a prova faz parte da sua vida. Eu ouvi essa resposta muitas vezes para muitas pessoas diferentes que perguntavam, ou uma resposta pior que essa ainda, sei lá, várias respostas possíveis. Enquanto o professor deveria ter respondido, olha, você precisa estudar a matemática porque você precisa saber as verdades necessárias, você precisa conhecer a estrutura da verdade para que você não seja enganado, para que você conheça a realidade. Porque a essência do ser humano é conhecer. Lembra que a gente estava falando da essência e da natureza? Que a gente tem uma essência e a gente opera, a gente funciona de acordo com essa essência. A essência do ser humano
é animal racional, é a definição do que nós somos. Ou seja, nós temos a parte animal, que é a parte corpórea, e nós temos a intelecção, que vem da nossa alma, que anima esse corpo. Então, o que nós somos? Nós somos um animal racional. Então, a nossa natureza opera conforme essa definição, conforme o que nós somos. Então, a razão é o que nos diferencia de todas as outras espécies de animais. Deus criou a todos e, por último, ele criou o homem. Quando a gente vai lá na descrição do Gênesis, a gente percebe que primeiro Deus criou todo mundo e depois, por último, ele criou o homem. E quando ele cria o homem, o Gênesis nos diz que uma das funções de Adão era nomear todas as coisas. E esse nomear, você só nomeia aquilo que você conhece, porque nomear é identificar a essência daquilo. Então, como é que Aristóteles chegou na definição de que o homem é um animal racional? Quem deu essa definição foi Aristóteles. E as pessoas ficam o tempo todo tentando dar outra definição. Mas não tem como, ele matou a pau, assim. Não, ele acertou mesmo. Nós somos animais racionais, corpóreos e espirituais. Se a gente tenta abolir o corpo, não dá certo. E se a gente tenta abolir a alma, não dá certo também. Ou ficar com uma alma amputada, sem inteligências, uma alma que não conhece, a gente vai chegar nesse ponto ainda. Então, nomear é você dar a essência, é você identificar a essência. Aristóteles chegou nessa definição porque ele passou muito tempo aprendendo as verdades necessárias, olhando para o ser humano, olhando para a natureza, inteligindo por um processo que a gente vai explicar daqui a pouco. E chegou à conclusão de que o homem é um animal racional. Então ele nomeou o homem. Essa era a função de Adão. Adão nomeava todas as coisas. Porque a natureza foi feita para que a gente a conheça. O mundo foi criado para que o homem conheça o mundo e, através de conhecer o mundo, chegue a Deus. Porque qual que é a estrutura das coisas? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não, depois eu mostro. Eu vou só explicar. A inteligência divina cria a realidade. E entre esse processo, todas as coisas são verdadeiras. Não existe erro, não existe mácula, não existe nenhuma imperfeição entre a inteligência divina e a criação das coisas. Esse processo ele é perfeito. Que a gente pode chamar essas coisas de criaturas ou de realidade. É o mundo, é como as coisas são. Então, tudo que existe é o mundo. Do aspecto bom de mundo, que a gente pode falar do mundo, como as coisas criadas por Deus ou como as coisas que nos levam à perdição. Nesse caso, nós estamos falando do mundo como criação divina. Então, a inteligência divina cria o mundo e dá o mundo para ser conhecido pelo homem. O homem é a coroação da criação, porque ele liga o céu e a terra. Porque é o homem, através da inteligência, que faz a ligação entre as coisas criadas e Deus. De certa forma, quando nós utilizamos a nossa inteligência, a gente eleva toda a criação. Porque nós estamos dando à criação a finalidade dela, que é ser conhecida. Deus criou as coisas para que elas sejam conhecidas. E que através de conhecer as coisas, a gente remeta essas coisas a Deus. Então, a gente tem que ter um relacionamento com o mundo de intelecção. A gente tem que entender as coisas e remetê-las a Deus. E é assim que a gente se perfaz e perfaz o mundo. Perfaz no sentido de tornar perfeito. Perfeito é aquilo que é feito para, né? Então, a gente cumpre a finalidade nossa e cumpre a finalidade do mundo. O mundo não encerra a sua finalidade sozinho. Ele precisa do ser humano, e é por isso que Deus criou o ser humano, no último dia. É a coroação. Então, só que na inteligência humana pode haver engano. E a gente vai começar agora a falar do processo de intelecção em si. Eu gosto muito de um exemplo que o professor Sérgio dá, que ele fala
Ele dá um exemplo, um homem que viu uma moça no trem e ele se apaixonou. Só que ela passou e a porta fechou e o trem foi embora, ele estava dentro do trem e a moça ficou lá. E aí ele pensa, quem dera eu nunca tivesse visto essa moça, porque agora que eu a vi, ela tá na minha mente. E é algo que eu não posso alcançar, né? Mas o ponto é esse, agora que a vi. Porque quando a gente vê uma coisa, quando a gente alcança essas coisas pelo sentido, Aristóteles tem uma outra frase que é: nada chega à inteligência sem antes que tenha passado pelos sentidos, porque nós somos animais racionais. Então essa é a parte animal de nós. Os sentidos precisam captar para que a razão apreenda. Então, o nosso olho vê cor. Nosso olho não vê microfone. Ele vê a cor do microfone. Quem entende que isso aqui é um microfone é a nossa inteligência. Então, esse é o processo de captação. Um sentido capta aquilo que vem somente pelo sentido. Então, meus olhos estão captando a cor, meu ouvido está captando o som, meu nariz está captando o cheiro, minha boca está captando o paladar, está captando o gosto da coisa. E aí o Caio já explicou para vocês que tem uma faculdade chamada Sentido Comum. Você explicou isso, né, amor? Que tem uma faculdade que se chama Sentido Comum, que unifica todas essas informações e passa pela inteligência. Só que a gente não percebe muito bem esse processo porque isso acontece numa fração de segundo. Nós percebemos tudo isso juntos e ao mesmo tempo em que a gente percebe, a nossa inteligência capta. E nesse processo de captação, não existe erro, não existe engano. Você viu o que você viu. Você ouviu o que você ouviu. Então, por que a gente se engana das coisas se a inteligência nunca falha em captar? Porque tem uma coisa chamada juízo. A partir do momento que a nossa inteligência capta, a outra faculdade chamada juízo discorre sobre isso. Então, esse processo de captação da inteligência, ele não tem nenhuma palavra. Quando você pensa, isso é um microfone, isso já é um juízo. O processo de intelecção, de você entender que isso é um microfone, ele acontece, assim, muito rápido quando os seus sentidos todos apreendem aquilo. Isso entra na sua cabeça. É quando você viu a moça do trem logo antes da porta fechar. Aquilo entrou na sua cabeça. E a partir do momento que entra, a memória retém. E a não ser que você se esforce por esquecer, isso não sai mais. Então, a gente retém através da inteligência. A gente percebe e aquilo entra em nós e fica gravado pela memória. Então, a inteligência apreende e a memória grava. Claro que você pode ter um problema de memória e esquecer com mais facilidade, mas essa é a função dela. Então, por que a gente se engana, voltando? Porque logo em seguida já entra o juízo. Que eu falo, olha, isso é um microfone, mas eu posso estar errada. No julgamento, não na apreensão. Um outro exemplo que é do professor Sérgio. Depois eu vou deixar o Instagram de todos esses professores no grupo, porque vale muito a pena acompanhar eles. Ele dá um exemplo de um vulto no muro. Você foi e viu um bicho, um vulto. Viu um vulto, né, passando no muro. E você fala, nossa, eu já vi esse gambá aqui semana passada. É hoje que eu mato ele. E aí você vai dar uma pedrada no gambá e ele morre. Só que quando você chega perto, você vê que na verdade era o gatinho da vizinha. Só que agora você já matou, não tem mais o que fazer. Então o que acontece? Foi a sua inteligência que errou? Não, não foi, porque o que a sua inteligência captou foi um vulto no muro. Você que concluiu que esse vulto era um gambá e optou por matá-lo. Isso aí é uma opção do juízo, não da inteligência. Então, é um erro de juízo. O que a gente tem que fazer se a gente quiser ser mais inteligente, ser mais sábio? A gente tem que ordenar esse juízo, que às vezes fala muito alto e quer se sobrepor à inteligência. A gente conclui as coisas antes de ter tido elementos o suficiente para avaliar.
E nós somos incentivados a fazer isso a vida inteira, e isso parece que é inteligência hoje. Nós somos ensinados que isso é inteligência, isso é senso crítico. A gente chega na escola, a professora passa 3 textos de referência e manda você escrever uma redação que vai resolver o problema sobre aquilo. Ou seja, a sua inteligência teve pouquíssimo material para ela captar e você está sendo impelido a emitir um juízo sobre aquilo. E não é nem um juízo do tipo, isso é um gambá no muro. É um juízo que vai resolver o problema da humanidade, um problema que está aí há centenas de anos, que ninguém conseguiu resolver ainda. E você é incentivado a achar que você é o todo-poderoso, que vai ter a solução para aquilo, com uma amostra pequenina de fatos, fatos enviesados normalmente, um recorte da realidade. E isso é, você escreve a redação e tira um 10, porque você tem senso crítico, você conseguiu extrair daquilo algo bom, porque você é coerente. Mas na verdade você está sendo treinado para que o seu juízo sempre se sobreponha à sua inteligência. Então você mal captou a coisa, você já está fazendo 1000 juízos sobre isso. E isso acontece também pro lado da professora, mas também acontece pro lado do bem. A pessoa viu meia notícia sobre o Papa e já sai xingando, esculhambando porque foi isso, porque foi aquilo. A pessoa não tem referência. Nunca leu um documento de nenhum concílio ecumênico da igreja. Não, a inteligência dela não captou quase nada. E ela tá ali fazendo juízos e sendo aplaudida. Você posta seus juízos na internet e todo mundo vai lá, curte ou comenta criticando. E aí quando alguém comenta criticando, você sente o seu ego mais inflado ainda, porque a outra pessoa é burra e você é inteligente. Aí você quer brigar ali, porque, nossa, eu sou muito superior, como que essa pessoa não percebeu? Mas na verdade você tá só cuspindo um monte de juízo mal feito e matando o gato da vizinha toda vez. Porque você não foi capaz de assumir pra você mesmo que o que você viu foi um vulto, não foi um gambá. Então, um dos primeiros passos pra gente ter uma vida assim de estudos mais sérias é ter honestidade intelectual, é admitir as coisas que a gente entendeu e as coisas que a gente não entendeu e tá só presumindo. Porque essa é uma tentação muito grande. A gente ficar presumindo as coisas o tempo todo, emitindo juízos, e vai ter 1000 pessoas para te aplaudir e falar que você está certo. E endossar essa sua caminhada. Mas aí você tem que realmente meditar a respeito das coisas. E meditar longamente. E às vezes passar meses pensando em uma só questão em silêncio. Por isso que o professor Olavo de Carvalho recomendava também o jejum de opinião aos alunos novos dele. O que a Anne falou? Por isso as pessoas valorizam tanto as próprias opiniões, querem ser especialistas em tudo. Sim, e a pessoa não inteligiu nada, é uma amputação da inteligência. O professor Olavo de Carvalho recomendava que os alunos dele fizessem jejum de opinião e passassem anos estudando. Eram 10 anos que ele pedia? 10 anos estudando. A gente mal tem 10 anos de alfabetização e quer sair opinando sobre tudo. Quem dirá de estudo sério? Então, a gente tem que aprender a entender essa estrutura da intelecção e aplicar isso à nossa vida. Então, vamos lá. A gente capta as coisas através dos sentidos, a inteligência aprende e o juízo julga. A gente tem que aprender a ordenar também essas faculdades. Deixa eu ver. Tá tudo bem até agora? Tá todo mundo entendendo? Sim. Que bom. Se tiverem dúvidas, podem mandar, a gente dá uma parada e depois continua. Então, como a gente já falou, a gente tem uma essência e tem uma natureza. E a essência que determina a finalidade daquele ente. Então, se nós somos animais racionais, a nossa finalidade é utilizar essa razão.
que é o que nos diferencia das outras espécies. Isso acontece... Tudo bem? Olha que responsabilidade falar pro Mike. Ó, o professor Mike é muito bom também, recomendo muito que acompanhem ele. Ele fala sobre história. Ele deu uma aula muito boa para nós. Tem um canal no YouTube também, né, professor? Em que o senhor fala coisas muito interessantes. É uma visão de história muito diferente, muito alinhada com esses princípios. Acabar com as neuroses de vestibular. Então, a inteligência divina determina a realidade e essa realidade é apreendida pela inteligência humana. E se a nossa finalidade é aprender essa realidade, se o mundo foi criado para isso, para que a gente o conhecesse, então a gente tem que realmente se aproveitar disso e ter uma vida de meditação e de oração, porque a gente tem que conhecer as verdades naturais e as verdades reveladas. As verdades reveladas estão na Escritura, nas Sagradas Escrituras, na tradição e no magistério. E as verdades naturais, elas estão nas coisas. Então, como é que a gente conhece? Realmente estudando o que as coisas são, aprendendo as essências. E a finalidade é desenvolver um relacionamento com Deus através do conhecimento e da oração, porque a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então, esse conhecimento ele tem que estar ordenado para esse fim também, porque o que define a dignidade de algo é a finalidade, como nós estávamos falando. Isso também vale não só para os entes, mas para o estudo. Então, para que vocês querem estudar? Todo mundo que está aqui está querendo estudar. Então, qual que é o objetivo? É obter uma glória terrena? Então, o estudo é vão. Vocês até podem conseguir essa glória, só que vai chegar uma hora em que vocês vão morrer, e aí não vai ter ninguém para te aplaudir no inferno, entende? Tipo, não vai dar certo. É a vanglória, né? A glória vã. Você pode querer conhecer para aprimorar sua inteligência, para utilizar a sua essência aí de inteligência e tá bom, é um fim um pouco mais digno. Só que é um fim que se encerra nessa vida. Ou você pode querer aprender para, através de desenvolver a inteligência, você se relacione melhor com Deus. Porque é incrível, quando você vai estudando, quando você vai vendo, a sua capacidade de meditação e a sua capacidade de oração, a sua capacidade de fazer um ato de fé, isso vai aumentando muito, porque você vai tendo mais... Seguindo a linguagem que eu estava falando, você não vai deixando tanto o seu juízo e as suas outras paixões se sobrepujarem muito sobre a inteligência. Não que o juízo seja uma coisa ruim, tá? Não quero que pareça isso. A gente só pode emitir algo através do juízo. A inteligência, ela não usa palavras. Ela é aquela apreensão rápida, ela dura menos de um segundo ali. Um momento de apreensão. A gente precisa do juízo. Todo discurso, ele parte de um juízo, só que esse juízo pode estar certo ou pode estar errado. Ele pode estar na verdade, seja ela contingente ou necessária, como estávamos falando no começo dessa exposição, ou ele pode ser falho e te levar ao erro. Então, no fundo, todas as pessoas estão buscando isso de alguma forma. Eu acho que a maior parte das pessoas aqui querem ser terapeutas ou estão nesse caminho ou algo da psicologia. Esse é o intuito do grupo, né? Quando o paciente chega para vocês, a alma dele está desesperadamente ansiando por isso aqui que a gente está conversando, por conhecer a Deus através da realidade. Porque esse é o esquema da coisa. Tem a inteligência humana, tem a realidade e tem a inteligência divina, é o caminho natural. Só que ele pode estar se enganando com outras coisas. Então, outra coisa que o Sérgio fala é que quando a gente não busca aquilo que é infinito, a gente busca infinitamente as coisas finitas. Então, a pessoa ela pode estar se afogando na pornografia, como é o caso dos pacientes do Caio, porque ela está buscando a infinitude
naquele ato ali, que é tão pequeno e tão, assim, tipo, não tão limitado, tão encerrado em si mesmo, tão egoísta. Só que a pessoa tá buscando ali a satisfação e a felicidade plena, ela acha que é aquilo que vai realizá-la. Então, quando o paciente chega para vocês com vício, quando vocês olham para dentro de vocês mesmos e vocês percebem que o coração tá na coisa errada, é porque a gente busca em outras coisas aquilo que só Deus pode nos dar. E Deus nos dá isso através desse aprimoramento que a gente faz de nós, essa melhora da gente ordenar as nossas paixões, que o Caio fala muito sobre isso também, que é a via ascética. A via ascética não, a via purgativa. E também a via ascética. Essas duas, elas andam muito juntinhas. Mas é através de purgar essas coisas ruins que existem em nós, essas desordens das nossas paixões, esses vícios, que a gente ascende, né? Que é o caminho de ascese, que a gente chega nas coisas mais altas e vamos nos tornando mais felizes e mais realizados. Porque o sofrimento humano, no fundo, é que a pessoa tá. A alma dela necessita disso, porque todos nós temos a mesma constituição, embora sejamos diferentes um do outro, a finalidade é a mesma. Então não tem como a gente falar que, ah, não, mas eu vou ser feliz sendo mãe de pet e viajando o mundo, porque você não vai. Ah, não, mas essa é a minha felicidade, é a minha forma de realização, é assim que eu sou feliz. Não é. Você pode ser alegre, sob um certo aspecto. A viagem é linda mesmo. Existe um bem nessas coisas. Nada é 100% ruim. Nesse sentido, porque, lembra, a realidade foi criada por Deus. A coisa que existe tem um aspecto de bem. Tem algo ali que é bom e que a pessoa está se apegando na parte boa. Só que dentro vai existir um vazio existencial muito grande. Ela tá se apoiando naquilo, tá tentando buscar aquela coisa que é pequena e limitada, porque tem um infinito pro qual ela vira as costas. E é dessa forma que a gente trai Deus todos os dias, e é por isso que nós falamos que a gente merece o inferno, que a gente só pode ser salvo por misericórdia divina. Porque todo mundo aqui, todo dia, nega Deus, de alguma forma. Nós fazemos isso o tempo todo, quando a gente deixa de rezar, quando a gente deixa de meditar, quando a gente opta por algo que é ínfimo, algo que é passageiro, em detrimento de esse relacionamento melhor, em detrimento das coisas que a gente, principalmente que a gente sabe que são boas. E qual que é a questão? A gente é obrigado a saber dessas coisas. É nossa obrigação buscar. Todo mundo que tem a oportunidade tem que correr atrás. Porque quando a gente para pensar, e a nossa função é pensar, o Caio falou sobre isso hoje mesmo nos stories. Falou, amor? Eu não vi. Sobre o que exatamente? Sobre o que, Anne? Falei pouca coisa. Então, nós somos feitos para pensar. Então, nós naturalmente tendemos ao pensamento. E quando a gente não faz, a gente está negando a nossa natureza, está negando aquilo para o qual fomos criados. Sobre isso ditaríamos Deus. Ah, foi ontem que eu postei uma story uma frase do São João Maria Vianney. Ah, sim. Ele falou aqui que foi a frase de São João Maria Vianney. Talvez eu tenha visto e por isso esteja com isso na cabeça, não sei. Provavelmente. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei tudo que eu planejava falar em relação à inteligência. Mas eu vou montar o resumo com as anotações que eu tenho e eu vou enviar para vocês no grupo. Nosso tempo está se esgotando também, que os meninos têm recolhimento agora. Eles vão lá daqui 10 minutinhos. E eu queria abrir para conversa, para o que vocês quiserem. Termina a gravação? O que eu faço? Termina. As dúvidas podem ser polêmicas. Pode terminar aí.